Shalom, paz e prosperidade, em nome de Jesus o Messias. Kleber Malaquias aqui falando, e hoje eu estou aqui no estúdio da Neuroatitude para compartilhar com você sobre a bênção do eterno. Quando falamos de bênção, precisamos trazer uma definição. E a definição bíblica de bênção, do hebraico brachá, está lá em Provérbios, capítulo 10, verso de número 22, diz assim: a bênção do Senhor é o que enriquece e não traz consigo dores. Ok, agora que temos a definição da palavra bênção, do hebraico brachá, vamos entender algo na nova aliança em Cristo Jesus. Entendemos que a Bíblia ele é um livro completo. E a Bíblia explica a Bíblia, um conceito da hermenêutica, assim, uma máxima da hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Sendo um livro completo em si mesmo, ela se divide Antiga Aliança e Nova Aliança. E a definição da Nova Aliança no que diz respeito à bênção do Senhor, o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso, no capítulo 1, verso de número 3, ele vai comentar acerca disso. E o que é que o apóstolo Paulo vai falar? Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bom, antes de falar da bênção, eu preciso trazer algo muito importante aqui que o apóstolo Paulo ele vai enfatizar. Se você pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, com exceção a de Hebreus, ele vai se apresentar como Paulo, vírgula, apóstolo de Jesus Cristo. Então, primeiro ele fala de quem ele é e depois daquilo que ele faz. Paulo fala de quem ele é, sua essência. Apóstolo, apostolado, fala da sua vocação, fala da sua função, fala daquilo que ele faz. Até porque tudo que nós fazemos é resultado de quem nós somos. E se você não tiver bem definido quem você é em Cristo Jesus, você vai ter dificuldade de compreender e até mesmo acessar as bênçãos que já estão disponíveis. E você pode se perguntar, tá, mas quais bênçãos estão disponíveis a mim? Vamos entender. Se a gente continuar o texto, verso de número 2, Efésios 1 vai dizer: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Perceba que essa é uma saudação comum do apóstolo Paulo em dizer graça e paz. Hoje mesmo também uma saudação comum no meio do povo de Deus. Agora, por que graça e paz? Graça é o favor imerecido. Graça é o favor que eu recebo mesmo não merecer. E porque eu recebi essa graça, o resultado dela é a paz que eu tenho para com Deus. Então, por isso, graça e paz. Paz é resultado daquele que recebeu a graça. Então, todo aquele que não compreendeu a graça, o favor imerecido de fato, dificilmente terá paz. E aí o versículo 3, que é onde eu quero chegar, é o nosso ponto-chave aqui deste episódio. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quantas bênçãos ele te abençoou? Com quantas bênçãos o Eterno já te abençoou? Com algumas? Com muitas? Com poucas? Não, o texto diz, o texto é enfático, e vamos ficar com a Bíblia, sem querer inventar firula, sem querer inventar moda, vamos ficar com o texto. O texto diz todas, e acredito que Deus, o Eterno, não tem dificuldade de comunicar, não tem dificuldade com vocabulário. Se ele diz todas, são todas. Agora, quantas são todas as bênçãos? Quanto a isso, eu vou deixar para um próximo episódio. Mas eu quero que você entenda que todas as bênçãos já estão disponíveis a você. Ok, se ele já me abençoou com todas as bênçãos espirituais, aí o texto vai dizer, tem um endereço onde ele te abençoou. Com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, todas as bênçãos que ele te deu estão nos lugares celestiais e está ainda mais específico dentro desse endereço. É como uma casa. Você tem o endereço da casa e na casa tem cômodos. Então, tem lugares mais específicos dentro da casa. Então, as bênçãos estão nos lugares celestiais, mas um local específico nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Então, todas as bênçãos estão em Cristo. Ok, Malaquias? Tá óbvio. Isso é óbvio. Todas as bênçãos estão em Cristo. Beleza. Ser óbvio
não significa que todos desfrutam da obviedade. É óbvio, sim, mas eu lanço essa pergunta, até porque perguntas são mais importantes que as respostas. Então, por que, já que é tão óbvio que todas as bênçãos estão em Cristo Jesus, e todo cristão, em tese, tem Cristo, por que não são todos os cristãos que desfrutam de todas essas bênçãos? Agora vamos entender aqui a dinâmica bíblica ainda em Efésios. Até porque Efésios do Novo Testamento, poderíamos classificar Efésios como sendo a carta que expõe o coração de Deus no que diz respeito à nova aliança. Mas vamos ser práticos. Ainda no capítulo 1, verso número 22 e 23, diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, no corpo de Cristo, ele cumpre tudo em todos. E aqui está a chave. Todas as bênçãos que já estão disponíveis a você, você pede a Deus o Pai. Sabe a dinâmica da oração? Pai nosso que estás nos céus, então você pede ao Pai, no nome de Cristo, quem opera é o Espírito. Então você pede as bênçãos para Deus, você ora a Deus, mas Deus o Eterno é Espírito, então ele responde por meio de pessoas. Existem muitos cristãos que não têm interesse algum de se relacionar com outros. E aqui se encontra o maior poço de escassez emocional, natural, espiritual do povo cristão. É essa falta de interesse de se relacionar, essa falta de interesse de exercer comunhão de modo intencional. Você sabe uma das coisas que me admira no povo cristão, no povo judeu? Porque os judeus, quando falam de network, eles são intencionais. Eles são intencionais em fazer networking, porque eles entendem que o que o outro tem, ele não tem, então para que ele seja mais completo, ele precisa se conectar com o outro. Então você, cristão, que precisa ser parecido mais com Cristo, você faz parte de um corpo esse chamado igreja. Quanto mais você se relaciona com o corpo de Cristo, mais você vai se parecendo com Cristo. Porque é no corpo, é na igreja que ele dispensa tudo em todos. Então, como ter acesso a todas as bênçãos disponíveis a mim? Me conectando com pessoas, me relacionando com pessoas. Até porque a comunhão mútua, ela gera crescimento e amadurecimento. Salmo 133, verso número 1 em hebraico, diz: Nematov manaim shevet achingam yachad. Quão bom, quão agradável, quão suave é que os irmãos vivem em união. É assim que está traduzido na nossa Bíblia. Mas a palavra, o verbo, ali não é viver. Shevet vem do verbo lashevet, que é sentar. Assim como eu estou. Então é bom e agradável ao Eterno que nós estejamos assentados. Shevet, achingam yachad. Gam yachad. Yachad vem de errad, como um em hebraico. Então é bom e agradável ao Eterno, aos olhos do Pai, que a gente se assente juntos, trocando energia, trocando conhecimento, trocando aquilo que o Eterno colocou em você, não colocou em mim, aquilo que ele colocou em mim, não colocou em você, mas quando a gente está sentado junto, a gente começa a compartilhar. E quando a gente começa a compartilhar, ambos crescemos, ambos amadurecemos e ambos nos parecemos mais com o Filho, Cristo Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.